Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e hoje é terça-feira e você sabe, toda terça é dia de projeto, trabalho e debate. E nessa semana nós estamos aqui, uma semana especial, e eu quero prestar a nossa solidariedade à nossa estimada Joana Rego, que está com Covid. Ela ia responder essa semana, mas não pôde, então a gente fez uma inversão e estamos com a nossa amada Silvia Isabelle respondendo. Força, Joana, estamos juntos e você vai se recuperar. E nesse ponto, eu quero dizer que a pergunta hoje é interessantíssima, porque é tanto direito material como direito processual. A quem cabe o ônus da prova do ato discriminatório na relação de emprego? Você vai ver essa resposta lá no perfil da Silvia Isabelle, nossa colega aqui do projeto. E aproveite a oportunidade para seguir todos os professores e professoras do Projeto Trabalho e Debate, que eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de co-coordenar. Oi, gente, eu sou Silvia Teixeira do Vale. Essa semana eu respondo a pergunta do Projeto Trabalho em Debate. Esse projeto é excelente, coordenado pelos queridos professores Yuri Pinheiro, Danilo Gaspar e Rodolfo Pamplona Filho. A pergunta da semana é a seguinte: a quem cabe a prova em relação ao ato discriminatório decorrente da relação de emprego? Bem, para a gente responder essa pergunta, é necessário que a gente volte os olhos ao artigo 818 da CLT, que estabelece como regra geral que cabe ao reclamante comprovar os fatos constitutivos do direito que alega e cabe ao reclamado comprovar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do reclamante. Bem, essa regra geral, levada à sua maior potencialidade, ela na prática, ela pode gerar uma impossibilidade de se comprovar o que pretende ou, por ser a prova muito difícil de ser produzida ou realizada em juízo, ou porque a parte adversa, no caso reclamado, é detentora de todos os meios probatórios ou majoritariamente dos meios probatórios. Nessa perspectiva, é que o parágrafo 1º do artigo 818 da CLT hoje prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova. Para que haja inversão do ônus da prova, ficando aí a prova em um primeiro momento a cargo do empregado, mas a partir da inversão do ônus da prova a cargo do empregador, é necessário que o magistrado faça uma decisão fundamentada, ou seja, ele pratica uma decisão fundamentada, estabelecendo, evidentemente, a quem caberá o ônus probatório. Se o ônus da prova invertido passar a caber ao empregador, consequentemente o empregador terá um prazo aí para se manifestar a respeito ou produzir a prova indicada pelo magistrado. Bem, buscando materializar o princípio da aptidão para a prova, é que o TST prevê na súmula 443, essa súmula passível de grande debate ultimamente por conta de um recente parecer expedido pelo Procurador-Geral da República, que eu vou me referir daqui a pouco. Essa súmula estabelece que presume-se discriminatória a despedida do empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Bem, o primeiro questionamento que emerge dessa súmula é que o próprio TST ele não diz o que é considerado doença grave, o que é considerada doença grave que causa estigma ou preconceito. E deixa lacuna a interpretação a cargo de cada magistrado que deverá interpretar, digamos assim, essa súmula dentro na perspectiva do caso concreto. Bem, essa súmula, recentemente, como eu disse há pouco, né, hoje ela já tem contra ela, ou em face dela, uma DPF que tramita no Supremo Tribunal Federal, de número 648, e o Procurador-Geral da República expediu um parecer dizendo que essa súmula, ela tenta contra a Constituição Federal, porque ela é ofensiva ao devido processo legal. Então, segundo o Procurador-Geral da República, essa súmula, ela é ofensiva ao devido processo legal porque ela estabelece um encargo processual não decorrente de lei, ou seja, não guarda nenhuma razoabilidade com o processo ou com o processo legislativo. É criado aí pelo Estado juiz, que usurparia, digamos assim, a sua atividade prevista na Constituição Federal. Bem, melhor seria, no meu ponto de vista, que o TST ele tivesse estabelecido, ele evoluísse a sua jurisprudência de modo a dar efetividade ao artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal de 88. Por quê? Porque esse artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal de 88 estabelece claramente o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, proteção contra a despedida arbitrária,
nos termos de uma lei, ou sem justa causa, nos termos de uma lei complementar que preverá indenização compensatória, além de outros direitos. Vocês podem perceber que essa primeira parte do dispositivo constitucional, ela possui alta densidade normativa. A segunda parte depende de lei complementar, ou seja, a indenização compensatória, além de outros direitos, não tem previsão em norma ordinária ou em lei complementar, mas o fato é que esse inciso 1 do artigo 7º da Constituição Federal estabelece claramente que essa matéria, essa possibilidade de indenização deverá vir por meio de uma legislação própria, que é a lei complementar. Ou seja, salvaguarda a primeira parte do artigo 7º, inciso 1 do texto constitucional. Então, na minha conclusão, essa primeira parte do artigo 7º da Constituição Federal já prevê que aqui no Brasil não é possível a denúncia contratual vazia. Ou seja, isso que a gente costuma dizer, que o empregador tem a possibilidade de despedir o empregado sem qualquer motivação diante do seu direito potestativo de despedir, ou de rescindir, ou de resilir, ou de, enfim, de cessar o contrato de trabalho. E isso, no meu ponto de vista, é absolutamente contrário à Constituição Federal. Seja porque a primeira parte do artigo 7º da Constituição Federal tem alta densidade normativa, seja porque o próprio Supremo Tribunal Federal há muito tempo vem dizendo que o devido processo legal ele é um direito fundamental, subjetivo, portanto, que invade as relações privadas. A nossa relação de emprego é uma relação privada, ou seja, o devido processo legal, de onde brota a necessidade de motivação de atos, principalmente os atos punitivos, e a dispensa do empregado é, de fato, um ato punitivo. Então, com base nessa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, venho defendendo que, sim, o empregador tem que motivar todos os seus atos punitivos e principalmente a dispensa do empregado, ou seja, nem com base na primeira parte do artigo 7º da Constituição Federal, nem com base ao direito, nem embasando aí a minha fala com o devido processo legal, que vale como direito subjetivo, como direito laboral no específico na relação de emprego. Por essas duas vias, digamos assim, não é possível que o empregador cesse o contrato de emprego, constitucionalmente falando, sem a prestação de motivo. Ou seja, a denúncia contratual vazia, no meu ponto de vista, ela é absolutamente inconstitucional, embora muito praticada por aí. E o TST, ele tem um entendimento bastante consolidado no sentido de que o empregador ele tem sim, digamos, direito potestativo de despedir o empregado sem qualquer motivação. Vejam, por exemplo, no caso das empresas públicas, sociedades de economia mista, com exceção dos Correios, onde o empregador, segundo a jurisprudência já consolidada do TST, o empregador ele tem a possibilidade de dispensar os empregados públicos, portanto, sem qualquer motivação, mesmo que esses empregados públicos tenham passado em concurso de provas e títulos. Bem, melhor seria, como eu disse agora há pouco, que o TST tivesse evoluído na sua jurisprudência, tivesse para dar realmente eficácia a essa primeira parte do artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal, ou para dizer que a motivação decorre do devido processo legal. Isso porque o TST sabe tanto que na prática essas dispensas vazias, essas denúncias contratuais vazias, ou a dispensa sem motivação, como a gente costuma falar, praticada pelos empregadores aqui no Brasil, com base no suposto direito potestativo de dispensar de uma maneira vazia, por trás dessas denúncias contratuais vazias, diversas práticas discriminatórias, elas são escamoteadas ou elas são escondidas. Tanto é verdade que se vocês fizerem uma pesquisa rápida no site do Tribunal Superior do Trabalho, vocês vão ver claramente que as demandas que ensejam reconhecimento de práticas discriminatórias vão buscar aí que lá atrás há uma denúncia contratual vazia. Ou seja, há um empregador dizendo que não motivou a despedida exatamente com base no seu direito potestativo. Então, o TST, sabedor dessas denúncias contratuais vazias e que essas denúncias contratuais vazias, elas escondem diversos motivos discriminatórios, por conta disso, resolveu, com base no princípio da aptidão para a prova, expedir a súmula 443, segundo a qual, disse agora há pouco, presume-se discriminatória a despedida do empregado quando esse empregado ele estiver padecendo doença grave que cause estigma ou preconceito. Então,
é de causar espécie que o Tribunal Superior do Trabalho ele tenha criado essa espécie de divisão diferente do ônus da prova e tem estabelecido isso em súmula, mas, na verdade, processualmente falando, o que o Tribunal Superior do Trabalho fez foi materializar o princípio da aptidão para a prova. Bem, aí nós temos, digamos assim, dois momentos quando há pedido de indenização com base em ato discriminatório praticado pelo empregador na relação de emprego, seja durante a relação de emprego, seja ao final da relação de emprego, ou seja, no ato da contratação. Bem, nós temos um primeiro momento no qual o trabalhador tem a obrigação de apresentar os fatos que permitam concluir ou suspeitar da existência de uma atitude discriminatória. Esse é o primeiro momento do empregado. E é a partir daí que o magistrado pode inverter a prova e, então, uma vez reconhecida a existência de uma diferenciação, caberá ao empregador provar que esse ato praticado por ele mesmo é razoável ou proporcional. Nesse mesmo sentido, o título 7 do Estatuto dos Direitos Civis dos Estados Unidos da América já estabelece exatamente essa mesma regrinha. Também nesse mesmo sentido, o artigo 11 da Equity Employment Act da legislação sul-africana. Assim também, o artigo 4º, item 1 da Diretiva do Conselho de União Europeia, ou seja, todos esses dispositivos legais prevêem a possibilidade de inversão do ônus da prova quando há, em tese, a prática de ato discriminatório pelo empregador no transcorrer da relação de emprego, ou no ato da demissão, ou no ato da cessação do contrato. A conclusão disso tudo é: havendo motivos suficientes para presumir se a existência de uma atitude diferenciadora, bem como a apresentação de indícios razoáveis ou mesmo a adoção de categorias suspeitas, como, por exemplo, grupos minoritários, negros, pessoas com deficiências, mulheres grávidas, mulheres em idade fértil, empregados gravemente doentes, como no caso da súmula do TST, reconhece-se a existência de uma prática diferenciadora. Uma vez reconhecido esse fato pelo magistrado, evidentemente, cabe ao empregador a contraprova. Então, aí está a inversão, o instituto da inversão do ônus da prova. Ultrapassado esse primeiro ônus do empregador, emerge um novo ônus para ele, consistente na prova da razoabilidade do ato. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa reflexão. Sigam todos os professores que fazem parte do projeto Trabalho em Debate e até a próxima terça-feira.